Olá, boa noite para todo mundo nessa terça-feira, dia 4 de agosto. Eu sou a Mari Gabi. Eu vou me apresentar porque muita gente nova está chegando e eu quero dizer oi, sejam bem-vindos. Como eu disse, tem muita gente aí chegando, me conhecendo. Então eu sou a Mari Gabi e essa é a live Tomando uma com a Mari Gabi. A história dessa live é a gente bater um papo com as pessoas que estão por aí, pessoas aleatórias. No começo eram para ser pessoas amigas, mas a coisa foi crescendo, foi tomando uma proporção. E a ideia é justamente essa: conversar, conhecer histórias bacanas de incentivo, de motivação. Afinal de contas, a gente está precisando de muita coisa boa, né? De ouvir cada vez mais coisas boas. E toda terça-feira, às 9 horas da noite, eu tô aqui para bater esse papo. Então, obrigada a todo mundo que já tá dando boa noite aqui. Cacá, Chef Fit, o Douglas Pires, Neila. Obrigada, viu? O pessoal da produção passou aqui e aí fez esse cabelo. Obrigada, Daniel Barros, Éder Soares, oba, Thalita Medeiros. Muito boa noite para todo mundo. E o assunto hoje é um assunto muito especial que particularmente eu adoro. Afinal de contas, eu tenho conversado com muita gente boa. E hoje eu vou conversar com a Andresa. A Andresa é naturopatista. Vocês já ouviram falar nisso? Pois é, tem muita coisa boa aí pra gente conversar. E eu vou chamá-la aqui porque ela já está ao vivo. Primeiro, deixa eu dar um salve geral. Adriano Valência, que esteve comigo, muito obrigada também. Valeu. Thalita Medeiros, o Éder, personal. Oi, Éder, tudo bem? Então, deixa eu chamar a minha convidada aqui, porque ela já está online. Esse momento é um momento de muita tensão, sabe? Como eu já vi que ela está online, deixa eu já convidá-la. E aí, esse momento a gente fica aguardando. E aí, como vocês estão? Como passaram o final de semana? Eu quero que todo mundo hoje interaja, viu? Aline Machado, tudo bem? Obrigada por estar aqui também. Boa noite. Eu quero saber das perguntas, hein? Terapeuta Paula Marques. Obrigada, gente. Obrigada que todo mundo está entrando. Bem, o papo de hoje é com a Andressa, que é naturopatista. Bom isso, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se a Andressa já... Andressa, você está por aí? Deixa eu convidá-la novamente. Espera lá, gente. E aí eu quero saber de todo mundo como estão passando os dias. Vamos lá, vamos ver se a Andressa vai. Oi, Andressa, boa noite. Andressa, né? A Andressa vai explicar tudo sobre naturopatia. Nós temos muita dúvida, né? Inclusive também eu quero que vocês mandem aí as suas perguntas, porque a gente vai ter um bom papo aí pela frente. Deixa eu ver, Andressa, você... Deixa eu ver se eu convido ela aqui, porque eu estou convidando. Deixa eu ver aqui. Boa noite para o Francisco também, que está entrando. Andressa, você consegue me ver? Deixa eu dar uma olhada aqui, porque eu estou te convidando. Deixa eu ver. Deixa eu te chamar novamente, Andressa. Andressa. E aí eu quero saber de todo mundo, comentários, como estão, como é que passaram o final de semana, o que tem feito de bom, já estão saindo de casa, contem-me esse segredo. Andressa, eu já te convidei aí, veja se você consegue entrar. Enquanto isso, eu vou interagindo aqui com o povo que já está online. Quero saber o que vocês estão fazendo nessa quarentena, que ela ainda existe, né? E tem muita gente na rua, porém tem muita gente em casa ainda. Então, deixa eu ver. Andressa. Agora. Enquanto isso, o povo vai entrando. Mari Cebalho, muito obrigada. Bem, acho que agora foi, Olá, Andresa. Oi, boa noite. tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Deu uma Legal, enroscadinha aí, Andresa. entrou. Não tem problema, tá ótimo, porque esse momento a gente vai fazendo essa interação com todo mundo que está entrando na live, né? É um tempo certo até de todos poderem entrar. E eu já tinha explicado há pouco, falei um pouquinho de mim, Mari Gabi. Essa live é para a gente bater um papo, né? Tomando uma com a Mari Gabi.
bater um papo, conhecer histórias e falar de coisas interessantes, que é o que tem acontecido muito. Muita gente boa eu tô podendo conhecer, bater papo, enfim. Então, boa noite, seja muito bem-vinda e obrigada por ter Obrigada. aceitado, né? Prazer é meu, é sempre uma novidade para a gente também que está aqui do outro lado, porque a gente não é dessa área, né? A gente é área Aham. de pôr a mão na massa, tudo. Então dá uma aceleradinha no coração, a sensação gostosa, né? Sim, isso é muito bom, né? É uma troca, porque sempre o convidado é uma surpresa, né, para mim também, porque aí eu dou uma estudada e tal, mas você sempre vem preparados, isso é muito bom. Para quem está entrando agora, a Andressa é naturopatista, tá correto, né, Andressa? Naturopata, é. Naturopata. Ela é naturopata, é formada, né, em administração de empresa e terapeuta holística. E também instrutora de yoga. Então, assim, a gente tem muito para conversar, né? Isso, vamos lá. Tenho, Então, tenho o tempo que você precisar. ótimo, Andresa. Então, vamos lá. Então, eu quero todo mundo aí que está nos acompanhando, até a Fabiana, obrigada, que está online, Daniel Barros. Quero que vocês perguntem mesmo, porque a gente tem muita curiosidade, né? Então, vamos aproveitar aí, Andresa, e vamos tirar todas as nossas dúvidas, né, Andresa? Fica à vontade, vou adorar. Muito legal. Bem, eu sempre faço a primeira pergunta, que é assim, para o convidado contar um pouquinho da história dele, né? Como que Sim, começou vamos na lá. profissão, porque você é administradora de empresa, pelo que eu vi, deixou de lado, né? E aí foi fazer aquela. Sabe que rola aquela história? Foi fazer o que realmente eu gosto? Sim, é mais ou menos isso. Eu vou dar um passinho lá atrás, né? Legal. O meu pai sempre foi terapeuta, então assim, eu sempre tive na minha vida a construção de terapeuta sem ser terapeuta. E aí, quando a gente vai se formando, a gente sempre faz aquele leque, né, de que eu moro numa cidade do interior, em São Roque, sou paulistana, a gente mudou para São Roque, então aqui só tinha uma faculdade, que era a Uninove, que tinha administração, tal. Então era muito mais fácil para dentro dos meus poderes aquisitivos eu fazer administração de empresas. Mas eu fui a Uhum. vida inteira mexida com o esporte, com coisas mais naturais, tal. E aí meu pai falava assim: "Você é louca, não tem nada a ver com você". Mas você já viu, né, no começo da fase de adolescência para adulto, que a gente não escuta os pais, né? E eu falava, mas Exatamente. A gente vai contra, né? parece que para ser adolescente você tem que ir contra, senão você não é adolescente. Exatamente. E aí fiz administração de empresas, né? E comecei a trabalhar. E aí, a administração de empresas está muito junto com o financeiro. Então, foi aparecendo muitas oportunidades na área financeira para mim. E o financeiro, você tem que estar o tempo inteiro muito ligado e, assim, muita pressão. E eu nunca fui uma pessoa de trabalhar com pressão. Eu sempre fui muito criativa. Então, você quer alguma coisa de mim, você pede e me deixa. Esse negócio de, Uhum. tem que paga, tem que faz, né? Nossa, Tem me que surge. cumprir metas, não é tua praia, né? Não, só de pensar em meta já começou a frio, meu Deus, como vai ser isso? Por Agora, onde eu começo? agora você fala, não, faz, eu faço, tudo bem. Então já começou esse conflito pela própria história em si que o financeiro tem. Aí eu tive uma depressão bem profunda. Acabei trabalhando, trabalhei em prefeitura, financeiro, tal, e fui para banco, até para poder pagar a faculdade. No final da faculdade, é, eu tinha uma gerente muito exigente, mas assim, ela era exigente já para o plano pessoal, ela não separava. Então, ela exigia roupa, ela exigia horário, ela exigia as metas, as compras. Então, assim, era todo mundo que eu detestava. Eu gostava de andar de moletom e descalça, e eu tinha que trabalhar numa área financeira de tailleur, saia justa, salto, Quer maquiada. dizer, indo contra tudo aquilo que o coração bate mais forte, né, Andresa? Sim, sim, e bem adolescente besta, né? Porque eu podia ter mudado tudo isso antes, mas eu me propus a isso e paguei um preço altíssimo. E Aham. aí, no final disso tudo, eu tive uma depressão muito ferrada, fiquei muito tempo. E como meu pai já tinha essa veia de terapeuta, eu fui me tratar Uhum. escondido da minha família. Então, eu me tratei Caramba. quase 2 anos por depressão com um psiquiatra, sem que minha família soubesse. Então, assim, eu tomava os remédios que eu andava na rua como se eu estivesse bêbada. Eu não conseguia pisar direito no chão. Eu pegava Caramba, ônibus Andresa. para trabalhar e, assim, eu não tinha dimensão. Então, assim, o ônibus brecava, eu não tinha controle de me segurar. E aí, trabalhando numa área financeira, meu raciocínio foi embora, porque eu não conseguia mais prestar Sim, atenção no que eu o precisava. racional deixou de existir, né?
Total. E aí você se cobra muito, porque daí eu sou virginiana, então perfeição é uma coisa assim que é nossa natureza. Você não se propõe a fazer nada pela metade, né? E Aham. aí, quanto mais você se cobra, mais a coisa desanda e foi um caos. Agora, deixa eu Quando perguntar uma coisa sobre a depressão. sim, Você teve a depressão por estar fazendo uma coisa que você não gostava? Veio sim, disso? sim, sim. Porque é o Porque que muita gente enfrenta hoje em dia, né, Andresa? sim, a gente não percebe que esse mal é um veneno. Você Uhum. fazer aquilo que você não gosta, ou você se propor a mostrar uma aparência que não é sua, isso ao longo do tempo vai te matando. Hoje as mídias, as redes sociais exigem que a gente seja bonequinha, perfeita, bonita, harmoniosa e bem estruturada de uma vida 100% feliz. O que não é a realidade. Tem dia que você tá bem, tem dia que você Sim, não tá, tem dia que você não tá afim de se maquiar e as redes sociais exigem isso. E aí você acaba exatamente. fazendo um tipo de um ser que não existe. Então, internamente, você está muito infeliz. Mas lá atrás, eu já vivia isso porque eu tinha que fazer um papel de administradora que o meu Uhum. coração não aquecia. Exato. Você a todo momento teve que ser uma pessoa que, Que né, não era. que eu até acredito que hoje em dia muita gente está não vou dizer, eu acho que é descobrindo mais cedo do que nós, né, que somos Sim, assim mais sim, velhas que esses adolescentes, é justamente sim, isso. Hoje eles são mais decididos, eles fazem o que de fato gostam, que sim. amam mesmo, são, né? Talvez isso Tem essa é uma ousadia coisa boa, exatamente, que nós que não a gente tínhamos quando tinha. éramos mais novos, né? E a gente tinha, eu acho que a gente tinha menos opções. Então a gente ia meio que para leva. Administração, direito, medicina, que eram as coisas que na cabeça era o que mais tinha abertura, né? Exato. E era o que vamos fazer isso que dá grana, né? Que a princípio era o Sim, dinheiro, enfim. exato. Aham. Quando eu tive essa depressão, precisei, porque você precisa, dependendo do quadro que você tá, você precisa do medicamento tradicional, alopata. Precisei tomar muito remédio e quando eu consegui me estabilizar, e aí sentei com meu pai para conversar, ele falou: "Caramba, como é que você não me fala? Eu podia ter participado disso, te ajudado e a gente ter saído disso junto, tal". E aí você Uhum. percebe as duas bobagens, né? Primeiro por ter feito algo sozinha, que eu Exato. do apoio, poderia ter sido mais rápido. Então, o orgulho, o medo, a vergonha de você se expor, que são características da depressão, são coisas que te afundam muito mais. Porque essa sensação de você estar sozinho despenca para quem tem depressão. É E uma aí, junção de fatores, né? O que você está sim, comentando agora. E aí chega uma hora que você chega no seu limite. sim. E aí, nesse momento, eu falei pro meu pai, falei, olha, eu gostaria de procurar alguma coisa, porque tem que ter. A gente conhece várias técnicas, mas tem que ter algo mais que possa ajudar outras pessoas, porque eu não sou a única pessoa depressiva no mundo. Quantas pessoas Aham. não têm? E eu quero ajudar essas pessoas a E você não não está passarem o que eu sozinha, né, passei. Andresa? Eu acredito que esse momento Isso, de não estou sozinho deve ser um pouco complicado. sim. Isso aí é uma outra live, né? E aí, nesse momento, meu pai, dentro da sua infinita sabedoria, né? Pai é sempre pai, e ele foi Aham. buscar algo que preenchesse meu coração. E aí eu já não estava mais em banco, já trabalhava na prefeitura de São Roque, na área financeira, e um dia meu pai chegou e falou assim: olha, descobri um curso em São Paulo que tem tudo que você quer fazer. Tem cristais, tem aroma, tem massagem, tem acupuntura, tem tudo, mas o mas O já é mas. o que é Vai esse ser mas? feliz, né, minha filha? Aí ele falou assim, só que você tem que largar tudo e vai estudar. Porque o meu pai sempre foi uma pessoa muito inteligente. Então, tudo que ele aprendeu, ele era autônomo, autodidata. Ele ia Aham. procurar. E eu sempre fui a ovelhinha negra, precisava de um professor, de uma ajuda, de alguma coisa. Daí, nesse momento, ele falou assim, ó, é a hora, eu vou te ajudar. Eu achei uma escola, só que é Olha. integral, e você tem que parar de trabalhar. E isso eu já estava com os meus 29 anos. Quer dizer, eu já devia estar começando a estar fluindo na minha carreira. Isso, assim, devia, né, numa cobrança E, nossa de que a gente acha que existe idade para a gente estar bem sucedido. E também isso é uma outra coisa que a gente conhece e, depois de uma certa idade, né, Andresa? e quando você está no mundo corporativo, a gente é quadradinho, é todo mundo igual. E Depois que você cobrado por isso, né?
Sim. E depois que você vai descobrindo que as pessoas são completamente diferentes, cada uma flui de um jeito, e que você não precisa disso, aí você já tá mais experiente, né? Mas eu tive Exato. essa oportunidade. E aí fui Aham. para São Paulo, numa escola chamada Uma Universidade, que são cursos técnicos, que tem nessa área mais holística. O que é o holístico? O holístico é quando você trabalha os três pilares de um ser humano: o físico, o emocional e o energético. Então, tem Uhum. algumas pessoas que falam, espiritualidade? Sim ou não, depende muito da sua crença, mas a gente trabalha um campo energético que as medicinas orientais acreditam mais. Então, aí eu fui dar conta de tudo aquilo que eu gostava, mas que eu não tinha conhecimento, então eu fui aprender. E quando o Sim. dom te chama, é algo assim surreal, né? Eu não sabia ainda que essa era a minha vertente, mas aí meu curso eram de 2 anos e meio, meio de estágios, 2 anos de curso Uhum. mesmo, e só depois de 6 meses a 8 meses você pode começar a estagiar nas áreas que você já aprendeu. Que Nessa seriam época, os atendimentos, né? isso. Daí você faz, põe em prática o que você aprendeu. Ah, você aprendeu cristais, então você vai aplicar cristais. Você aprendeu Aham. aroma, então você vai aplicar aroma. Porque não, como é que a gente vai chegar num consultório limpo, sem experiência nenhuma? Não dá, né? Até vou te perguntar uma coisa. A naturopatia, ela engloba todos esses assuntos, então. Sim, a Aroma. naturopatia são técnicas o mais natural possível. Técnicas que você não entre com recursos externos. Então, Uhum. um exercício físico como o yoga, uma cromoterapia, que é uma terapia que você usa cores nos mesmos pontos de acupuntura. A própria acupuntura, Hum. são pontinhos que a gente usa para determinadas situações, melhorar a ansiedade, melhorar a alegria, melhorar o campo físico da pessoa, mas a gente está trabalhando o campo energético. Então, a naturopatia trabalha técnicas naturais. E o holístico, como as pessoas confundem muito com o esotérico. Esotérico não tem nada a ver com holístico. Holístico a gente trabalha o físico, o mental Aham. e o energético. Não tem Interessante nada isso de daí, né? religião envolvida. Uhum. Então é mais básico. E aí, com 3 meses de curso, eu já tinha cliente. Olha que Porque daí eu bacana. queria aprender e aí eu convidava os vizinhos para fazer como se fosse o meu estágio. Eu falava, olha, eu tô aprendendo. Então, se Legal. uma consulta de terapia hoje custa R$ 100, eu vou te cobrar o mesmo preço que a gente cobra no estágio para manter a sala limpa, o material que eu vou Aham. precisar. O Então, mínimo, né? sim, eu cobrava 15, R$ 20. E Ai, que aí fiz legal. lógico que todos os meus vizinhos queriam fazer, né? Porque daí todo mundo quer conhecer. E aí, Aham. o que meus professores falavam? Ó, tem que tomar cuidado, porque vocês têm que ir aprendendo as coisas aos poucos. E no começo a gente aprende com pressa. E é Uhum. super, Em super querer legal. aplicar rápido, né, Andresa? E aí todo mundo que você olha, você fala, acho que você tá precisando de uma acupuntura. Ah, tô com dor em tal lugar. Você não, você ficou nesse estágio do tipo, Porque tô a com dor gente, aqui. Não, não toma remédio, faz acupuntura. sim, a gente vira neurótico. Você olha até pra planta, você fala, ai, você precisa de um reiki. Exato, né? Vamos fazer uma cromoterapia, um reiki. A gente quer aplicar tudo porque você quer que a pessoa sinta aquilo que você sentiu. Só que tem um Sim. tempo, né? Às vezes a pessoa, como eu, num primeiro momento, precisa de medicação normal, alopata, e depois Uhum. a área. Mas isso a gente vai aprendendo com a experiência. Mas E a esse vivência também, né? sim, Antes porque de você. você continuar, eu vou mandar um beijo aqui, que tem gente mandando oi. Então, eu vou Ai, que mandar aqui delícia! rapidinho, tá? Pode Para o Jairo mandar. Granja, obrigado por estarem online. O Joel Jeremias, a Vera Granja, Daniel Barroso, eu até já falei. A Mari Cebalho, que também é instrutora de yoga, bem Ai, que legal. bacana. O Detone, que está aqui. O Jimmy Costa, muito bom, hein, Jimmy? Obrigada por estar aqui online. Rodrigues, Cristiane, Priscila Petrone, Casa da Psiquiatria, a Ai, Rádio Exclusiva. Tem muita gente aqui, muito obrigada mesmo. É assim, é muita gente, muito mas eu obrigada agradeço todo mesmo, mundo. legal. E hoje eu estou recebendo a Andresa, que é naturopatista, né? E tá Naturopata. contando, naturopata, e tá contando para nós aqui. Enfim, são muitos assuntos dentro de um só, né?
É legal. Mas só Legal, para Andresa. contrariar um pouquinho com essa galera que está aí, e aí nessa Uhum. empolgação a gente aprende uma das primeiras técnicas é compressa, porque tudo que a gente aprende não é evasivo, né? Então não tem esse problema. E aí a gente vai para as compressas. E aí a gente aprendeu Uhum. a fazer uma compressa de coração, que você usa uma manga, que ela tem o mesmo formato que o coração, põe manga em volta. Aí você faz todo um processo para a pessoa entrar com aquilo, mas você tem porque a manga, como pega na pele, ela tem absorção das propriedades da manga. Então, você limpa um pouco a pessoa, você desintoxica o coração dela, tal. Bom, eu tinha um aluno, né, um cliente que topava tudo, ele fazia tudo, coitado. Ele fez dança, terapia comigo, ele dançava, ele pulava, ele fez todas Podemos as chamar ele de cobaia? Foi o cobaia 100%? é consciente, bonitinho, ele sabia que ele topava. E aí, na história da manga, vamos fazer a manga? Vamos fazer a manga, tal. Meti as mangas nele, tirei, foi pra casa, de madrugada ele me liga. Andresa, estou inteiro empipocado. Nossa. 5 minutos de morte, né? Você não sabe o que você faz. Você liga Você pro falou, médico, o que eu fiz, por onde eu começo, né? eu Estou falo assim, aprendendo. ele vai parar no hospital, o hospital vai falar, você é louco, você cai na mão dessas naturebas da vida, olha o que dá, né? Eu falo, Exato. não, eu tô perdida. Eu falei, mas como assim? Não era pra ter dado alergia, né? Acontece alguma coisa. Ah, eu sou mega alérgico à manga. Meu Deus, não acredito. Ele não tinha me falado nada, porque ele E queria ele, e fazer a você saiu colocando manga em todo o paciente. manga, fruta, imagina, não vai ter problema nenhum. Aí vai eu ligar para os meus professores, aí eles indicam aroma para óleo essencial para acalmar. Eu morava em Ibiúna, não tinha. Saí de Ibiúna de madrugada para São Paulo para Nossa. achar o óleo e trazer para o cara. Porque imagina o desespero. Falei, se trava a glote desse homem, ele morre. Andresa, você de fato aprendeu, né? Aí daí você nunca mais. Peraí, antes de iniciarmos a nossa terapia, o tratamento, tem alergia do quê? Vai responder uma A anamnese, gente né? usa uma ficha de anamnese, né? Porque a gente, na terapia holística, a gente olha o pulso, que é como se fosse o Uhum. nosso pulso normal, mas é para medir como estão os órgãos da pessoa. Porque a gente trabalha sempre em cima dos órgãos. Órgãos, relação a sentimentos. Só que nessa fichinha, ele não tinha respondido, tem alergia a alguma coisa? Ele pôs medicamento. Porque ele nunca passou pela cabeça dele, eu vou usar uma manga, Sim, exatamente, né? né? Como Porque a assim? Ela gente vai vir com uma manga, né? Com que tratamento é esse? Como a gente, nosso tratamento é natural, eu jamais usaria remédio. Eu ia usar manga, fruta, flores, plantas, mas remédio não, né? Aí a gente põe um adendo agora na ficha de anamnese, explicando que Observação: é alérgico à manga? E, Andresa, quais são os benefícios, então, da naturopatia, né? Porque falando em naturopatia, ela engloba aí, como você tem dito, muitos. Como é que eu vou chamar? recursos. São muitos recursos, exato. E aí também o seguinte, como identificar a pessoa, como que vocês fazem, como é esse atendimento? Porque, por exemplo, eu ando com muita dor de cabeça, eu vou ao médico e aí ele me receita determinado medicamento convencional, né? Vamos chamar assim e tal. Agora, como vocês identificam que tipo de tratamento que essa pessoa precisa? Se ela precisa, vamos para reflexologia ou vamos de florais de Bach? Como funciona isso? Ó, a gente, por ter exatamente todos esses recursos, e como eu te disse, para a gente, o cliente, o paciente, não é um pacotinho, né? Normalmente, dor de cabeça, você trata a dor de cabeça. Para a gente começa um passo atrás. Então, para que essa dor de cabeça vem vindo para você? Qual o seu momento de vida? Com que você trabalha? Como está a sua família? Como está a sua atividade física? Então, a gente vai fazendo uma leitura de como você vive para saber qual é a causa daquela dor de cabeça. A dor de cabeça pode ser Uhum. causada por comida errada, aquela dor de cabeça pode ser causada pelo estresse, aquela dor de cabeça pode ser causada por falta de exercício físico, aquela dor de cabeça pode ser causada porque ele teve uma discussão com o cônjuge naquela semana e disparou uma enxaqueca. Então, São diversos fatores, né? sim, a gente não vai para o que você tem agora. Eu vou Uhum. tentar fazer uma leitura de pelo menos 15 dias atrás do que o seu corpo pode ter sofrido.
E aí eu vou te falar, olha, dentro do quadro que você tá, para um resultado mais rápido, a acupuntura para dor de cabeça, ela é mais eficaz, porque a gente tem um resultado muito rápido até em 40 minutos. Ah, minha Ah, dor de cabeça legal. não é uma enxaqueca que está explodindo, que eu estou passando mal, tal. Então a gente tem outras técnicas. Eu posso fazer uma reflexologia, a gente pode ver se o alinhamento da sua coluna está correto. Às vezes a pessoa trabalha muito o dia inteiro numa postura errada, não percebe, vai desalinhando a coluna, isso causa dor de cabeça. Então eu vou Sentada o dia todo, né? Talvez, assim, enfim, são aí a N gente fatores. sim, aí na massagem eu consigo descobrir, porque eu vou perceber a musculatura paravertebral dessa pessoa. Então a gente vê, ó, tem muita tensão na coluna, ela tem um certo desvio que vai chegar até as vértebras menores da cabeça. Então a gente tem que ter esse olhar completo, que é o holístico. Também na parte psicológica, né? Para saber como a pessoa está nesse momento e tem que Sim. ter um acompanhamento com um psicólogo ou um psicoterapeuta, Então, se a pessoa, né, faz às vezes consultas ou tem um sim. acompanhamento, já tem um tempo, vocês trabalham juntos? Sim, é uma das coisas que mais acontecem. Normalmente, quando chega para mim, chega por uma indicação de um médico, de um Ah, psiquiatra, legal. de um psicólogo, que ele vem fazendo um trabalho e ele quer um acompanhamento, às vezes, para o tratamento ir mais rápido, ou Uhum. para ele ter que aquele cliente, às vezes o cliente, ele não se dá conta daquilo que ele tem. Então a pessoa ansiosa, você é ansiosa? Não, eu não sou super calmo, sou super Imagina, né? tranquilo, Com as né? Eu unhas tô todas tranquilo. roídas. Então, você observa no comportamento da Uhum. pessoa que ela realmente ela não dá conta do que aquilo que está acontecendo internamente com ela. Aí o psicólogo avalia isso e já manda para mim uma pré-anamnese. Olha, Adri, esse Ah, tá. cliente é extremamente ansioso, ele está tendo um problema no trabalho dele e a gente precisa ajudar ele a sedar. Então, vamos entrar com uma acupuntura inicial. Então, o médico, ele já me passa o que ele quer. Então, a gente Sim, faz. para E você não, também não ir às cegas, né, Andresa? Você sim, mais ou menos ir direcionada. é, Agora, é. um outro ponto que eu acho que deve ser muito importante, e a parte espiritual dessa pessoa? Porque para Então, isso, muitos, o reiki ou determinados, né, aspectos aí que englobam a naturopatia, tá ligado com a espiritualidade. Então tem não, gente que não acredita e tal. Então eu queria que é, você esclarecesse isso, né? Do tipo, não precisa ser de determinada religião não. para o tratamento dar certo. Reiki, yoga mesmo. Eu já perdi alunos de yoga por perguntar se eu podia acender um incenso na aula, porque é representado através da religião. Então, o Uhum. yoga nada mais é do que uma prática física que você casa meditação com exercícios físicos sem apoio de mais nada. Que é muito parecido com o Pilates, só que o Pilates tem os instrumentos que eles usam. E a Aham. nossa respiração é invertida do Pilates. Então a gente não usa nada, é o seu corpo único. O reiki é uma imposição de mãos. O que é uma imposição de mãos? A energia existe no universo, né? O rádio vem energia. O celular Sim. funciona através de energia, a luz através de energia. Então a gente aprende a canalizar a energia do universo, que existe. A ciência prova. Eu não estou falando Exato, do já é Deus. provado isso, né? Isso, a gente não está falando de religião, estamos falando de uma energia que existe aqui e que a gente aprende a canalizar e passar para o outro que está necessitando aquela energia. O que eu costumo dizer? Procure ter um conhecimento do terapeuta que te atende, o Uhum. mínimo possível, Se porque quando a gente identifique trabalha também, com né? energia, você não sabe se esse corpinho, se esse caninho aqui está limpo. Ah, mas o Sim, reiki não tem influência. Como não tem? A água passa pelo cano para chegar na sua casa, ela não tem influência? A exatamente. energia que vem não tem uma energia um pouco mais limpa, como não tem uma energia que é mais forte, que não pode chegar direto na sua casa? Então, existe esse filtro, a gente também. Então, eu conheço super, legal. Ah, não conheço. Dá uma olhadinha hoje em rede social, é nosso currículo, né? Falo muito isso. Exatamente. E tem assim, para todos os aspectos que a gente está falando, se você tem algum tipo de dúvida, é só ir lá na internet que você vai ter uma resposta. Sim,
Claro que você sim. tem que saber aonde procurar, mas você vai ter uma Isso, resposta que vai te levar a cada vez mais ter conhecimento, né? Até a sim, Mariana Ceballo aqui está dizendo, ela comentou uma coisa interessante sobre a filosofia de vida, onde inclui a prática de yoga, que é a filosofia hindu. Tudo é isso. energia. Muito bom, Mari. Obrigada, viu? Eu vou até agradecer Mari, aqui, o Andresa, de yoga novo. é ótimo. O yoga vem do hinduísmo, que vem os primeiros registros do yoga tá dentro da medicina Ayurveda. É uma das vertentes da Ayurveda. Então, é uma das medicinas que tem mais de 8.000 anos. Então, os Que primeiros também está registros. no nosso assunto de hoje, né? Das minhas Isso. pesquisas. É. Então, a Ayurveda, a medicina chinesa, elas são as mais velhas. E o que diz os estudos? Que ela o Ocidente vinha junto com o Oriente, vinham caminhando juntos, medicina e religião. Aí houve um Uhum. momento que nós seguimos religião. Sim. E aí vieram, né, outros caminhos, outros Sim, ensinamentos, outras sim, vertentes aí que existem muitos, aí que entra nessa hora, né, a fé e a religião de cada um, o que cada um sim, acredita, enfim, aí são exato. infinitas e nós não nem estamos aqui defendendo, né, é um Nada, geral. nada. Para todo É, mundo que está nos acompanhando aí, o Renan Granja, a Sueli Matos, é muita gente nova entrando hoje, muito obrigada mesmo. Eu sou a Mari Gabi, delícia. essa live é Tomando Ele é Uma minha com a amiga, Mari. obrigada. Muito bom. A Eu vou Cris, até. Daniel Barroso, a Cadê o Audrey, link? É isso aí. Camila, Cristiane, muita gente. Bárbara, aqui. Lorena Ah, Justino, obrigada. Ramon Oliveira. Gente, obrigada. Mandem aí as suas perguntas, né? Porque a Andresa tá aqui super dando uma aula para nós. Eu já tô vendo que a gente vai ter que ter, assim, no mínimo umas 3, 4 lives. que delícia. Muito bom, Andresa. E aí, Obrigada. assim, depois desses benefícios que a gente está falando, Paulé. falamos do diagnóstico, né? E, e aí chega o momento de saber, o seu paciente, ele entende que momento que ele pode trocar o medicamento habitual, vamos dizer assim, que é o que a gente está mais acostumado, com essa medicina natural? Existe um tempo que isso Então, dá uma resposta mais rápida? Como sim, sim. funciona isso, Andresa? Tem técnicas que são mais rápidas, outras não. E óbvio, a gente acha que vai falar isso um pouco mais para frente. Se você não tiver disposto, nada acontece, nem o Uhum. medicamento. Conheço muitas pessoas que tomam Rivotril para dormir e não dormem, porque a cabeça não permite. Então, assim, a cabeça tá ligada com tudo, né? No Sim. A caso. cabeça que manda, né? Exato. Se ele está tomando remédio, ele tem um acompanhamento médico. Uhum. Então, a gente não mexe nisso. Eu nem sou formada e nem tenho autoridade sobre isso para mexer na medicação dele. O médico mandou, ele vai tomar. O que a gente vai fazer? Tentar equilibrar o máximo possível esse corpo para que ele não necessite tanto dessa medicação, ao ponto do médico dele falar: nossa, que legal, a sua pressão, por exemplo, estabilizou. Então, nós vamos diminuir o seu remédio de pressão ou, se for o caso, parar. Mas eu não tenho autonomia sobre isso. Para tirar o medicamento dele, né? Não, Pelo que nem você para mexer, nem falando aí, para nada. A os dois gente podem tem andar juntos, então, né, Andresa? O deveria, medicamento habitual e também essa questão energética. Cuidar do porque daí a corpo. gente equilibra o corpo, dando para o corpo sustentação para não precisar da medicação. Mas mexer na medicação, isso quem faz é o médico. Não, né? Exato. Aí você vai identificar o determinado tipo, ó, não, você é um reiki, vamos tomar um floral para começar, né? Exato. Andresa, eu vou fazer um comentário rápido aqui. Durante Total. a semana, eu propus às pessoas para que mandassem vídeos com mensagens, Vi. né? Quem quisesse Uhum. compartilhar, contar histórias de amor, mandar uma mensagem, enfim. Então, hoje eu tô fazendo, na verdade, é a primeira vez que eu vou fazer isso, eu recebi um vídeo e eu vou Legal. colocar ele aqui. Vamos ver se vai dar certo, né? A Vai dar Bianca me certo. mandou, Vamos lá. eu vou colocar aqui. Para mim tá sem som. Tá sem som aí? E agora? Você tá ouvindo, Dri? Não, sem som. Eita, aqui apareceu para mim. Bem, a Bianca mandando um beijo aqui.
Valeu, Bianca. Bem, eu coloquei aqui, Beijo, Bianca! a Bianca desejou Feliz Dia dos Pais. Problemas técnicos, né? Primeira vez que a gente está fazendo. Enfim, mas aí quem quiser mandar o áudio, eu consegui ouvir o áudio dela aqui, eu não sei o que houve. Mas valeu, pelo menos eu postei aí, ela mandou, foi muito legal, muito bom. Vamos lá, voltando ao nosso papo. O pessoal Fale, falou que Leone. tá mudo, então realmente não foi o áudio. Mas só eu que ouvi aqui, eu não sei o que houve. Mas mandar um beijão pra Bianca e agradecer, né? Sim, Que isso ela mandou mesmo. aí um beijinho pro pai, pro sogro e desejou um feliz Dia dos Pais para todo mundo. Bem, Legal. e aí sobre essa questão espiritual, então, Andresa, as pessoas precisam, muita gente deve te procurar te questionando isso, né? Sim. De uma forma. E como lidar com essa situação? Do tipo, você vai resolver? Em quanto tempo? Sim. Como faz, Então, né? quando a gente trabalha com naturopatia, você não tem um tempo, não é um pacotinho que nem o médico, que ele vai te dar um remédio, e como ele vai mudar a química do seu organismo, então eles sabem quanto tempo aquele remédio tem um efeito. Eu dependo muito de como o seu corpo vai reagir, e alguns remédios também são assim, né? E de quanto você vai se dedicar. Por exemplo, vamos supor que você tem um problema de estômago, a gente resolve entrar junto com o seu médico com uma fitoterapia, alguma coisa. Eu dependo do que você tome. Então, é Uhum. natural? É natural. Qual é a diferença do remédio para o veneno? A quantidade. Então, por isso a gente Sim. trabalha com os médicos. Então, o médico vai falar, olha, para tal pessoa, ela pode tomar tantas quantidades, assim, assim, assado. Se você deixar na gaveta, vai fazer efeito? Boa Né? pergunta, né? Minuto Se de ficar dentro da silêncio. bolsa, né? É floralzinho, tranquilo, põe na água e toma. Mas você precisa ter essa disponibilidade, Ter né? o hábito, né? Sim. E aí você tem que ter a autorresponsabilidade. Não adianta você achar, eu vou na Andresa, ela vai resolver. Não, eu não resolvo nada. Eu Não vou é te dar assim, né? dicas para que você entenda o seu problema, principalmente se for emocional. Eu tô com dor Sim. de estômago porque eu estou engolindo algumas situações e não estou conseguindo conversar sobre isso, o meu problema é maior do que eu tenho conhecimento, então isso não está digerindo dentro de mim. Eu tô com uma raiva excessiva e não falo o que eu penso, então eu prendo, ataca meu fígado e eu tenho dor de cabeça. E Então, aí eu acho que é muito importante o que eu sempre digo aqui sobre o autoconhecimento, né? É sim, aí que a gente entra total. nesse aspecto, até mesmo para chegar até vocês de uma forma mais clara. Do tipo, olha, eu Sim, tenho isso, eu faço, né? Talvez facilite esse processo de vocês, até por conhecerem os muito. pacientes. É o que eu te falei. Quanto mais você se conhece, mais você sabe. Eu tenho várias clientes aqui, elas podem até se manifestar. Você Legal. tem que ter esse autoconhecimento e a gente tem que ter essas perguntas que eu te disse. Então a gente volta no pra quê. Como é que está a sua vida hoje? Como é que Uhum. você está hoje? Como é que você passou a sua semana? Alguma coisa te desagradou? Não, tá tudo perfeito. E você tá com dor de cabeça? Saúde! Você tá com dor de cabeça? Então, assim, será que você tá conseguindo entender que não tá tudo legal? Não, eu Sim, tive dor uma de cabeça. autoavaliação, né? É, Importantíssimo. eu tive dor de cabeça porque hoje eu não comi bem. Tá, hoje você não comeu bem. Então você só teve dor de cabeça hoje. Você não tem dor de cabeça sempre? Não, eu tenho dor de cabeça sempre. Então, pera lá. Então, você não está comendo bem sempre? O que Então eu tenho um você, problema como você tem se alimentado, enfim, a pessoa também tem, de. não pode chegar achando que você vai resolver, né? Sim. E aí, se eu percebo que a pessoa não tem uma alimentação certa, a gente Uhum. tem um conhecimento breve sobre alimentação, eu tenho, mas eu não sou Nutri. Então, eu tenho a Cacá, a Cacá Chef Fit, ela liga pra Cacá e vê lá o que você pode fazer, que ela é Nutri. Aí é Então, uma outra, né? É uma um outra outro tipo de história. consulta. Aí eu passo pra Cacá, falo, Cacá, tô te mandando uma menina, assim, um rapaz, que tá com um problema assim, assim, assado. Eu acho que, né, Uhum. para ela seria mais esse. Mas ela vai fazer a avaliação dela e vai ver o que realmente ela necessita. Aonde precisa, né? E Precisa. Andresa, eu tô recebendo umas mensagens aqui, que eu tô, né, conectado no computador aqui também, e muito comenta-se sobre dormir mal. Ultimamente as pessoas têm Sim, dormido muito mal. E sim. aí
vamos ver se a gente consegue ajudar aí, até dar umas dicas, né? Porque com essa questão da pandemia, as pessoas estão preocupadas, enfim. Então, o que você poderia aí nos dizer sobre a insônia? O que até aonde a naturopatia poderia ajudar para quem sofre de insônia? Olha, eu vou dizer que aí a gente já começa bem antes do horário de dormir, A Cacá né? tá agradecendo aí. Obrigada pela sintonia Linda. aí. E se a gente for falar, tô perdida. A Paula faz reiki, a Cacá é nutricionista, a gente vai passando as bolas, né? Mas Olha vamos aí, falar olha quantas lives a gente pode montar então, né? Pois é. Boa, Então, vamos informar um a pouco. naturopatia, quando ela entra na insônia, ela entra um pouco mais cedo do você dormir. Porque a gente acha que dormir deitei na cama, vou dormir. Não, o corpo ele tem um processo de ir acalmando para dormir. Antigamente, a gente dormia às 6 horas da tarde, se dormia com o sol se pondo e se acordava com o sol nascendo. A gente não faz mais isso. A gente tem luz, Sim. né, que Os muda um pouco celulares, no né? celular. Temos os celulares. TV. Então, assim, quem que não vai pra cama com o celular e 5 minutinhos antes de dormir, ou põe uma musiquinha, ou põe o despertador, mas tá com aquela luz, né? Uhum. Então, assim, quer começar a trabalhar isso? Primeiro, a gente tem alguns chás que ajudam a fazer os neurotransmissores que tem a ver com os nossos sonos começarem a fazer a ligação e começar a baixar um pouquinho. Então, um chazinho de camomila, um chazinho de hortelã. Lá pelas 8 horas da noite, o ideal seria que você diminuísse as luzes da casa, tomasse o seu chazinho e já pegasse um livrinho para ler e trocasse o celular por um livrinho por causa da luz. Ah, eu tenho aquele aplicativo que deixa a luz azul e tal. Mas mesmo assim, você está conectada com uma rede de informações que te deixam acelerar. Estamos falando do melhor dos mundos, né? Sim, imagina, sim. diminua toda a iluminação da sua casa às 8 da noite. Muita gente ainda está trabalhando, enfim, né? E não podendo fazer isso, o que poderia ser feito, Andresa? Quanto tempo tomar um chazinho antes? Ó, o chá, ele vai fazer efeito em torno de meia hora, 20 minutos antes de você dormir. Então não adianta você tomar e dormir. Outra coisa que eu uso muito é meditação. Porque a meditação, as pessoas pensam, eu tenho que ficar sentado. Gente, isso não existe, né? Existe. Ô, Andresa, só uma dúvida aqui. Estão perguntando qual é a sua bebida. Que tomando uma com a Mari Gabi tem que ter uma bebida, né? Gente, hoje, para não falar nenhuma besteira, eu tô tomando água. Mas a minha bebida preferida é um vinho. Tá vendo? Eu ainda estou esperando um convidado que vai tomar um vinho comigo. Se eu soubesse disso. Olha aí, tá vendo? Então, em 15 minutinhos antes de dormir. Então você poderia tomar um chazinho e na hora de dormir mesmo, desligou o celular, já fez todas as coisas que você precisa, vou deitar, vou dormir, tente fazer uma meditação. Adri, eu não consigo. Gente, meditação não tem que ser de 45 minutos. Põe o celular para despertar, 5 minutos. E tenta observar as batidas do seu coração. Nossa, tá super acelerado. Então, tenta acalmar a respiração. Difícil. Controle esse batimento cardíaco. Isso. Respiração. A respiração controla a gente. Você percebe quando você está ansioso, você respira aqui pelo peito rápido. Se você prestar atenção nisso, descer a respiração, que nem o bebezinho, faz um bexigão, empurra o umbigo lá na frente. Quando soltar o ar, recolhe a barriga. E empurra lá para frente. Só de você prestar atenção na barriga, você já esqueceu do mundo ao seu redor. Porque não é fácil pra gente. Né? Prestar atenção na respiração já é um exercício pré-meditação. Sim. E aí, você vai falar, então eu não posso pensar em nada. Não existe isso, gente. A gente mora no ocidental, a gente nunca vai estar pensando em nada. Você só não vai estar focado no seu pensamento. Parar, né? Sim. Exato. Então, se você pensa na barriga, você está pensando. Mas você está pensando no movimento de acalmar. Então, o seu sistema nervoso vai falar, opa, acalmando. Alguém está prestando atenção na respiração, né? O corpo parou por um momento. Sim. Eu não consigo. Faz contagem. Conta inspirando, o ar entrando, contando de 1 a 6, que é uma média baixa. De 1 a 3, que é rapidinho, é baixo. E quando você soltar, você dobra o tempo. Tenta soltar o ar de 1 a 6.
Então, a Porque ainda tem gente que contagem... tem muito preconceito ainda, né, Andresa? E Sim, aí existe muita coisa sobre meditação, muitos assuntos e respira, você conta, mas como é difícil as pessoas entenderem que não é tão difícil assim. não, é muito fácil, na verdade. Porque você não precisa começar com 45 minutos. A gente pode começar com 3. 3 para Ótimo. encher, 3 para esvaziar. Já fica essa Você vai... dica então, né? Sim, isso é ótimo. Um chazinho de camomila uma meia horinha antes. Deitou, se aconchegou. Tenta prestar atenção de como está seu coração. Ah, meu Então vamos deixar coraçãozinho, essa dica. Vamos né? deixar essa dica para quem está nos acompanhando já, né? Isso é O ótimo. chazinho que pode tomar de 15 a 20 minutos antes de dormir e também prestar atenção na respiração, contando até 3. Pode ser um início? Inspirou 3, soltou em 6. Sim, é um Maravilha. início. Ótimo. Agora, Andresa, assim, Então, nosso só tempo está deixa passando muito rápido. antes da gente mudar, só deixa eu falar uma coisa. Só que não compre chazinho de mercado. Compre chazinho Empórios, chazinho de camomila de verdade. Porque os Não os chazinhos saquinhos, né? aromatizados, eles não têm camomila. Por isso que você não acalma. Ah, então isso também é uma boa, porque assim, os empórios eu já ouvi dizer também que o chazinho é diferente, né? Não é o mesmo que vende no mercado. Meu, A essência é outra, o sim. É sabor, porque é da enfim. florzinha mesmo, né? Daí você tem a Uhum. planta mesmo. Muito bom, Andresa. Nosso papo voou. Falta, assim, pouquíssimo minuto para Juro. acabar. E antes desse finalzinho, a gente vai caminhando aí para o final. Eu quero saber de você, como que você se comportou nesse momento de pandemia. Como que você conseguiu ficar contando até 3 aí, essa respiração Então, tão concentrada desse jeito? eu ousei, né? Eu não era muito de internet, eu vinha começando no final do ano fazendo alguns vídeos. E aí, quando Uhum. a pandemia se instalou mesmo, eu fiz lives de aulas de yoga e aulas de meditação online aberta, para que eu pudesse Legal. realmente ajudar o maior número de pessoas possíveis para poder realmente acalmar nesse momento. Foi um momento que todo mundo se Sim, desesperou. E pra gente que tem conhecimento, a melhor forma de acalmar é estar fazendo, praticando aquilo que você conhece. Como eu não podia exato. dar aula presencial, então eu fui para as redes e comecei a dar aula online das coisas que eu sabia. Muito bom, Andresa. Então, assim, infelizmente a gente já vai caminhando para o final. Temos Caramba, muito a dizer, podemos conversar muito mais, porque são muitos assuntos, a gente deu obrigada. uma pincelada de fato. E o que eu gostaria que você indicasse algum livro ou algo que você tem feito que te fez bem aí durante essa pandemia, ou algum livro que os nossos ouvintes aí consigam, né? Consigam se Gente, eu identificar vou e falar ler e uma se sentir coisa bem. assim. Eu não sou muito de livros. Eu leio muito coisa específica da minha área. Uhum. Então é difícil, eu vou indicar um livro de acupuntura, a pessoa vai falar, viu, ficou louca? Né? Então, o que eu vou dizer? Tire o Aham. preconceito de lado. Hoje, o que eu tenho feito muito? Eu tenho seguido um rapaz na internet, ele é esposa, ele chama Pablo Marçal e Carol Marçal. Eles são evangélicos. Mas eles não falam tanto de religião, eles falam de comportamento e de mente. E eles Olha que têm legal. vários cursos de imersão para quebrar os seus paradigmas. Então, hoje, o que tem aquecido meu coração, mais do que outras coisas, é esse casal. Porque eu Muito tenho visto bom. na linguagem deles o amor que você tem que ter no próximo e que quando você tem conhecimento, você não cala, você fala porque aí você ajuda pessoas. Então, Legal. ele usa uma Ótimo. frase, vamos tocar o terror na terra, para a gente falar e a gente mudar e a gente levar conhecimento para o maior número de pessoas possíveis. Então é isso que aquece meu coração hoje. Então, de Muito novo, deixe o bom. preconceito de lado, não escute, se não for do seu coração, a religião, mas escute todo o conteúdo que ele tem para dar, porque ele modifica pessoas. Muito bom. Escute teu corpo também, né, Andressa? Acho que a gente pode deixar isso daí, entenda os sinais, o que o seu corpo quer dizer. Enfim, e a gente tem infinitos aí a dizer. Faça yoga. E faça yoga também. E aí, então, pra gente ir pros finais mesmo, eu tenho esse momento que é o momento Tintim. E aí eu queria que você, para quem vai o seu brinde, para quem você dá o Tintim, aí você pode dizer o que quiser e também diga como as pessoas te acham, né? Como elas te encontram, elas conseguem consultar você através do Insta, enfim. Manda ver. O Insta é o único que tá com o meu nome invertido, tá? Dre Andresa. O resto, todas as minhas redes sociais tá com Andresa, com 2 Zs de zebra, Dre.
Dre, apelido de Legal. infância, Andresa, nome. O meu Tintim não poderia ser para outra pessoa a não ser para o meu pai. Porque tudo que eu conheci, tudo que eu aprendi, todas as portas foram abertas pela espiritualidade, pela generosidade que ele teve comigo desde criança. Então, eu Muito só sou bom. quem eu sou hoje porque eu tive o conhecimento aberto desde sempre, pude seguir meu caminho. Um pouquinho mais velha, porque fui cabeçuda, mas as Não, mas portas não tem estavam abertas. idade, não tem idade. Inclusive, a semana que vem eu vou conversar, até aproveitando todo mundo que está aí online, que eu vou conversar com uma mulher, a Silvana, que começou a vida de fato depois dos 50. E é uma história sensacional, e ela tem muito a dizer. E então vamos lá, vamos finalizando isso, senão a gente vai ficar aqui até amanhã, e eu adoro Muito isso, esse obrigada, papo. viu, a todo mundo, a todos os presentes, principalmente para você por essa oportunidade incrível. Deus te abençoe muito, viu? Você é Amém a iluminada todos desse espírito. nós. Obrigada. E o meu tintim vai para todos os pais, que essa semana é deles, né? E para aqueles que têm, para aqueles que não têm, fica na saudade. Mas a gente deseja aí que pai é pai, né? Pai é pai, mãe é mãe. Então isso não tem palavras. E Andresa, obrigada. Obrigada por poder Obrigada a bater você um por papo tudo. comigo, pelos ensinamentos que você passou para nós. A ideia é essa do Tomando Uma com Mari e Gabi, que a gente bata um papo, mostre histórias e a gente ensine também, né? Muita gente aí tem muita coisa boa para saber. Chega de coisa ruim, Não é? Isso aí. não é? Deus Então é abençoe, muito isso. obrigada. Um beijo para Amém. todo mundo. Feliz Dia dos Pais para todos os pais, para mães pais, para os pais Obrigada. pais. Isso, é isso aí, para todo mundo no geral. Gente, obrigada Sim. para todo mundo que esteve online aí. É muita gente nova, eu quero agradecer todo mundo. O vídeo vai ficar disponibilizado, vai lá, @maregabi. E tem muita gente também que nova, né, que já está me seguindo. Se quiser também bater um papo comigo, é só mandar um direct. Toda terça-feira, às 9 da noite, eu tô aqui. E agradeço todo mundo mesmo de coração. E a Andressa, que pôde conversar comigo esse tempinho. Obrigada, viu? Obrigada. Valeu, boa noite para Boa todo noite. mundo. Beijo, tchau. Beijo.